Boa noite. Vamos hoje, continuando o estudo sobre negócios jurídicos, falar da reserva mental. O que consiste a reserva mental? Qual a validade da reserva mental? O que isso significa no nosso direito, Qual a importância da gente falar de reserva mental no nosso direito? Eu gostaria de dizer para vocês que, além da importância jurídica, da reserva mental, a gente também tem que pensar na reserva mental enquanto recurso linguístico, tá certo? Então, nós temos aí duas possibilidades de utilização da reserva mental, que é a reserva mental enquanto utilização jurídica e a reserva mental enquanto recurso linguístico. Eu vou explicar isso para vocês com mais calma durante a aula, porque é importante a gente ter algumas definições. Vamos iniciar aqui passando alguns slides, alguns lembretes, para a gente poder definir melhor o que é reserva mental. Reserva mental está definida no nosso ordenamento jurídico no artigo 110 do Código Civil e diz: a manifestação de vontade subsiste, ainda que seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se der o destinatário tinha conhecimento. Então, olha só, vamos interpretar esse artigo conforme as suas partes. Então, a manifestação de vontade subsiste, ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou. Então, primeira coisa que nós temos que deduzir aqui: a manifestação da vontade subsiste, ainda que haja reserva mental. Então, o que eu manifestei, o que o agente manifestou de vontade, o que ele transferiu, o que ele expressou, é o que vai subsistir, independentemente da reserva mental. No entanto, ou seja, como exceção, a reserva mental poderá valer se o destinatário tinha conhecimento da reserva mental, ou seja, se o destinatário tinha conhecimento da real vontade do agente. Pois bem, diante disso, o que nós podemos perguntar aí, o que a gente vai arguir é: o que é essa reserva mental? Porque, por enquanto, nós falamos de reserva mental, da validade da reserva mental, mas nós não fizemos uma efetiva demonstração, ou uma conceituação do que seja a reserva mental. E isso é, a meu ver, de suma importância. Pois bem, reserva mental é a expressão ou a intenção contrária do que você manifestou. É possível isso? Como eu disse, nós temos na língua portuguesa um recurso linguístico que é o do não com sentido de sim e o de sim com sentido de não. Pois bem, se esse recurso linguístico for de inteira consciência e possibilidade de oitiva pelo interlocutor, nós temos que a reserva mental, então, terá validade. Então, nós estamos tratando da exceção. Pois bem, vejamos, então, o que pode considerar esse recurso linguístico. Uma pessoa pergunta para outra
se ela deseja vender o veículo que ela possui por um valor, vamos colocar aí, você quer vender a sua Ferrari para mim por R$ 10? E o dono da Ferrari diz, ah, tá, pode deixar que eu vendo sim. Na verdade, é um recurso linguístico em que ele diz o seguinte, nunca, você está debochando de mim. Esse valor não existe para comprar uma Ferrari. Então eu não vou te vender. Olha bem, na verdade, o que ele quis dizer é não vendo, mas ele disse vendo. Mas olha o recurso linguístico, olha a interpretação que se deve dar ao que ele disse como vendo sim. Né? É uma coisa ilógica, tá certo? Então essa é uma questão que a gente tem que tratar enquanto reserva mental, é o recurso linguístico. Eu não posso exigir que uma pessoa realize um negócio jurídico se a aceitação dela se deu nesse nível, né, no nível de deboche, de sim com cara de não ou de não com cara de sim. Tá certo? Então vamos ao conceito ou aos conceitos do que seja reserva mental. Eu trago nesse slide um conceito meu, né, e o conceito do Paulo Nader e do Roberto de Ruggiero. O Roberto de Ruggiero, essa obra dele é uma tradução de uma obra italiana, tá certo? Então eu trouxe esses dois conceitos, na verdade 3, contando o meu, que me parece serem suficientes para exprimir aí, ou para lançar uma luz sobre a conceituação de reserva mental. Então, né, eu trouxe aí uma síntese que reserva mental é quando o agente emite uma declaração contrária à sua real vontade, desejando assim agir. Ou seja, ele deseja emitir essa declaração contrária à sua real vontade. Tá certo? Lembrando, se o agente emite uma declaração contrária à sua real vontade e o destinatário dessa declaração não tem ciência da real vontade, é a declaração que foi emitida que terá valor. Tá certo? Então temos aí o conceito do Paulo Nader, na reserva mental também denominada reticência, o agente emite declaração de vontade divergente do seu querer, sem o conhecimento da outra parte, com o propósito de enganá-la, todavia, não necessariamente atentando contra a moral. Essa questão de Paulo Nader falar que não necessariamente atentando contra a moral, existem algumas possibilidades de a pessoa utilizar-se da reserva mental, muitas vezes em prol daquele destinatário da declaração. Então, imagina uma seguinte situação, uma pessoa está a ponto de cometer um suicídio e em decorrência de dívidas, etc., e uma pessoa diz a ela, né, que conseguirá extinguir todas as dívidas que pendem contra essa pessoa. Na verdade, isso não é real, mas ela não tem a ideia de atentar contra a moral da pessoa. Ela tem a ideia de salvar-lhe a vida. O problema é até quando que essa reserva mental ou essa declaração de conseguir essa nulidade vai obrigar o destinatário. Porque, pela lei, se o destinatário não tem conhecimento, a declaração é válida. Não é assim? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Outra aí do Roberto de Ruggiero, né? Que ele vem dizer o seguinte: dá-se a reserva mental quando o declarante quer intimamente uma coisa diversa da que declara e tem a consciência e até o propósito de emitir uma declaração desconforme.
o que frequentemente se faz para induzir a erro aquele quem tal declaração dirige, ainda que não para fins desonestos. Então, olha só que interessante. A reserva mental, ela não é, a princípio, para fins desonestos. Havia uma discussão, né, no início da vigência do Código Civil de 2002, se o caso, como eu disse, do suicídio, se a declaração poderia ser levada, interpretada como reserva mental, ou uma declaração meramente para salvar a vida de outro, qual que seria o bem social mais, ou bem jurídico, né, que deveria ser protegido. Essa discussão ainda existe, mas vamos nos ater aqui à ideia conceitual de que não se pode negar vigência a uma declaração realizada, ainda que aquele que fez a declaração, né, tenha se realizado com a reserva mental, ou seja, que ele tenha se submetido ou se tenha resguardado em seu íntimo uma ideia contrária do que ele declarou. Se a gente for levar isso, a reserva mental, como validade ou como possibilidade de declaração, nós vamos tirar a validade ou a possibilidade de segurança jurídica da maior parte dos negócios jurídicos. E isso traria um dano muito grande à sociedade. Então é importante que nós saibamos que o querer íntimo, aquele que não se expressa, se ele não é de conhecimento do destinatário, ele não pode ter valor. E é isso que o nosso direito tem entendido. Então, para nós podermos concluir, existe validade à reserva mental? Em regra, não. Né? Em regra, não há validade à reserva mental, pois induz a outra pessoa a erro. Contudo, se o destinatário conhecia a real vontade do declarante, a gente pode dizer sim, nesse caso e apenas nesse caso, que a reserva mental poderá ter valor. Então, vamos aí concluindo, encerrando essa aula aí, para dizer para vocês que a reserva mental é a declaração íntima, ou a declaração realizada em desconformidade com o querer íntimo, e, em regra, a reserva mental não tem valor. Isso é muito importante, nós dizermos que, em regra, a reserva mental não tem valor. Boa noite a todos, peço a vocês que leiam o Código Civil, artigo 110, e leiam também os artigos 112, 113 e 114 do Código Civil, que serão imprescindíveis na nossa próxima aula. Um abraço a todos, tenham todos uma boa noite.